Essa mega operação do Rio de Janeiro é um tapete vermelho, é um grande convite para o Trump entrar e resolver a situação, para ele vir no Rio de Janeiro e fazer a limpa completa. Mas obviamente que não vai ajudar apenas o estado do Rio de Janeiro, vai ajudar o Brasil inteiro. E esse que é o ponto que você tem que prestar atenção a partir de agora, porque o Lula já percebeu isso e está em pânico completo. Não só o Lula, o governo como um todo. Porque o último discursinho do Lula foi qual? O traficante é vítima do usuário. Você quer um discurso mais alienado, mais maluco do que esse? Você quer um discurso mais enviesado do que esse? Você quer um discurso que mostre um carinho e um afeto pelos criminosos maior do que esse? Eu acho que não tem como, né? Chegar mais longe do que esse discurso que o Lula fez. E aí vem essa operação do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, uma mega operação. Antes disso, eu gostaria de puxar na sua memória. Lembra que o Flávio Bolsonaro tweetou? Como seria bom se a gente tivesse essas explosões na Baía de Guanabara, que também é um caminho para a transição de substâncias ilícitas para os Estados Unidos. Ou seja, a gente começa a refletir aqui tudo o que está acontecendo e você pode chegar a uma conclusão junto comigo. Tudo pode culminar em uma entrada do Trump. E agora, se você ainda não está acreditando, eu vou dar mais um passo. Vamos observar agora o discurso do Cláudio Castro. Eu vou mostrar isso na íntegra, mas eu gostaria de introduzir para vocês conseguirem prestar atenção. Tem dois pilares. O primeiro pilar é que perguntam para ele: mas Claudinho, você não pediu ajuda ao Deus Lula? A federação, que tem muito mais ferramenta, muito mais orçamento, tem um exército parado, já que não tem guerra no Brasil, tem uma marinha que não faz nada, porque também não tem guerra nos mares brasileiros. Por que você não pediu ajuda dessa galera? Aí Claudinho falou: pô, eu já pedi 3 vezes a ajuda deles, mas o papai Lula nunca vem ajudar a gente. E aí, basicamente, quando você olha o discurso do papai Lula, você entende claramente que o papai Lula está defendendo possivelmente seus filhos, não é mesmo? E aí, quando você observa isso, é uma crítica contundente, beleza? É uma crítica muito contundente que fala: o Rio de Janeiro está abandonado. O Estado brasileiro não quer acabar com o narcoterrorismo, segundo pilar, presta atenção nessa palavra, o narcoterrorismo. E dessa forma o Rio de Janeiro está isolado e a federação não tem a capacidade de resolver a questão. Quem que é o prejudicado com a questão das drogas? Ah, é o carioca? É. É o brasileiro como um todo? É. Mas é também os Estados Unidos e a Europa, que é para onde essas drogas escoam. Todo mundo concorda? Todo mundo entende? Beleza, então tá bom. Estamos se aproximando. Segundo pilar da comunicação do Claudinho, governador do Rio de Janeiro. Claudinho, quando vai se referir, ele pegou e falou: estou fazendo essa mega operação contra os narcoterroristas do Rio de Janeiro. Essa não é uma operação de segurança pública. Aí você pensa: não, não. Essa é uma operação de defesa. Se você está fazendo uma operação de defesa é porque você está sendo atacado. Quando o Estado é atacado, qual que é o nome disso? Guerra. Exatamente isso. Quando o Estado é atacado e a outra parte tem mobilização, tem organização, consegue se organizar, o nome disso é guerra. Quando é interno dentro de um país, o nome disso é guerra civil. Neste caso, guerra contra o narcoterrorismo interno. E o vídeo que eu vou te mostrar aqui fica irrefutável que a palavra narcoterrorista está sendo utilizado da forma mais precisa possível. Ele não está usando uma hipérbole, ele não está aumentando nada. Essa é a palavra correta. E se você ainda tem dúvida, as suas dúvidas vão se extinguir nesse vídeo. Então vamos começar com o pé direito. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque dessa forma mais pessoas vão ganhar consciência do caos e da porcaria que o Brasil está. Em 26 a gente muda a realidade do Brasil. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. E você precisa compartilhar esse vídeo. Perfeito? E também se você quiser se proteger do Brasil, se ter opções caso o pior aconteça, aprenda a investir em dólar. Eu fiz esse e-book por apenas R$50, R$ 49,90. Você vai receber acesso a tudo isso aqui, ó, todos esses módulos que são e-book, para você
conseguir investir em dólar do zero, do completo zero. Mas tem um ponto, esse preço é completamente promocional. Depois que eu adicionar as primeiras aulas, que também está incluso aulas aqui, que eu vou te ensinar a abrir conta, converter o seu dinheiro para dólar, fazer as suas primeiras aplicações, tudo isso eu vou te ensinar em vídeo, mas para você ter direito a isso, você precisa comprar agora. Depois que eu adicionar as aulas, esse preço vai subir de forma substancial. Então, se você quer aproveitar, clica no link da bio ou aqui no primeiro link dos comentários. E também você adquirindo o e-book, você colabora com o meu trabalho e aí você vai ajudar a gente a limpar o Brasil em 26. Porque a única forma da gente limpar o Brasil em 26 é com educação. E é exatamente isso que eu faço nos meus vídeos. Agora vamos entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro neste exato momento. Em seguida a gente vai evoluir para toda a costura que está acontecendo para estender esse tapete vermelho para o Trumpzinho. Presta atenção. Atualizando agora os números da operação que acontece desde cedo no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, já chegam a 52 mortos e 86 presos. Essa já é a operação mais letal, inclusive, da história da Polícia do Rio de Janeiro. Uma atualização, já passou de 64 mortos. Há pouco, o governador do estado, Cláudio Castro, estava numa entrevista coletiva, classificou essa operação como a maior já realizada na cidade, destacou que a ação foi planejada... Posso estar equivocado, mas talvez essa operação não conte porque é uma operação federal. Eu lembro que na época das Olimpíadas aconteceu algo bem parecido e foi uma chacina aí que a gente está falando de acima das centenas, tá? De pessoas dando a rasta para cima. Para ocorrer em áreas de mata, longe das comunidades, priorizando a segurança da população. Mesmo assim, as autoridades confirmaram que, em retaliação a essa mega operação, traficantes do Comando Vermelho lançaram bombas com drones contra policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Enquanto, inclusive, a gente tinha um pronunciamento acontecendo nessa coletiva de imprensa mais cedo com as autoridades do Rio de Janeiro, o que aconteceu foi que o delegado Felipe Cury recebeu a informação de que o traficante Tiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quintugo, foi preso durante a operação. De acordo com ele, um dos maiores nomes, inclusive, do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. A gente já sabe que essa mega operação tem cenas de guerra, infelizmente muito parecidas com as que a gente vê fora aqui do Brasil, como por exemplo em Gaza e na Ucrânia. A gente tem entre as vítimas alguns... Ou seja, o nome disso é no mínimo guerra civil. Uns policiais também e, é claro, toda uma população ainda sendo nesse momento impactada. Ao longo aqui do Tarde Band News, a gente vai voltar nesse assunto com os nossos repórteres direto do Rio de Janeiro e também, é claro, com um especialista para tentar entender melhor o que está acontecendo por lá, quais os próximos passos e quais também os impactos. Isso aqui é uma grande vergonha, meus amigos. Isso aqui é uma grande vergonha para a nação brasileira, mas a federação não fazer nada é mais vergonhoso ainda. E aí se estende o convite. Agora preste atenção nos dois pilares. Eu quero que você preste atenção na palavra narcoterrorismo, narcoterrorista, e também gostaria que você prestasse atenção que ele fala do governo federal. Preste atenção nessas duas coisas. São os dois pilares que você precisa prestar atenção nessa comunicação do Claudinho, governador do Rio. Que a Cláudia quis falar, e vamos deixar uma coisa muito clara, essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, é que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou. Até desse momento de forças armadas. Presta atenção, Forças Armadas, o convite está aí, jogou o convite. Agora a pergunta é quem que vai pegar o convite? O Lula ou o Trump? Quem é que pegar primeiro, né? Toda a ideia de segurança pública, tudo aquilo que está lá na Constituição Federal, extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do... Colocou na bunda da federação. Conclusão. O Estado está fazendo a sua parte. Perdão o palavreado, tá? Eu perdi aqui também, foi mal, me passei.
Sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim. O que faltou nessa primeira parte? Ele criar um efeito de causalidade e jogar no internacional. E aí ele podia falar assim, agora o estado do Rio de Janeiro virou polo de distribuição internacional de droga. Pá! Isso aí seria um convite que ia jogar o Trump na cadeira. O Trump ia nascer ali embaixo do... O que foi? Internacional? Estados Unidos, estou aqui. Como que faz? Vou taxar. Era isso que ia acontecer. Faltou só isso. Só faltou isso nessa primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. A fala da nossa Coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil. Tá sozinho, então pode conseguir um amigo laranja, não é mesmo? Criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está... talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. E o senhor pretende acionar as Forças Armadas, governador? Já que o senhor está falando que está faltando integração. Vamos dialogar. Vamos dialogar. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. Certo, obrigado. Governador, bom dia. Bom dia, senhores. A gente está ao vivo no RJ. A pergunta é justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí... Colocou no colo de Lulinha, jogou bem essa aqui. Cada dia nós temos uma razão para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. Jogou muito bem, mas vocês entenderam as mensagens, tá? Que ele passou claramente, ele passou a mensagem, e isso aqui foi um aceno claro para o Trump na minha concepção. Agora eu vou E lembrando, teve aquelas colocações do Flávio Bolsonaro, lembra? Vem bombardear a Baía de Guanabara. Teve essas colocações. Vamos seguir agora. Presta atenção nisso aqui, ó. Falaram em policial baleado, hein? Isso é ao vivo. Ô, Vivian, eu depois continuo falando aqui. Isso aqui é o Rio de Janeiro, ao vivo. Já tá em 64 pessoas, tá? Sendo 4 policiais. Um policial baleado que tava num blindado da Polícia Militar aqui na... Isso aqui é muito triste, meus amigos. Isso aqui é muito triste. O cara sai pra trabalhar e não volta. E aqui tá quem manda no Rio de Janeiro. Olha o ônibus atravessado aí, ó. Tá aqui, ó. Fecharam. Eles vão querer chamar a atenção para todas as favelas dominadas pelo Comando Vermelho. Parou tudo. Quem manda no Rio de Janeiro não é a federação. Você só paga imposto e banca a corrupção, mas quem manda não são eles, tá? Quem manda são esses indivíduos aqui, ó. Presta atenção agora nas falas do Lula, pra ficar bem, todo mundo alinhado, tudo mais na página, presta atenção. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflito étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Esse vídeo está com mais de 58 mil curtidas. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Olha, toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Quem deve ter jogado essas bombas com certeza foi o usuário, né? O usuário foi lá, hoje eu vou soltar bomba, foi. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja,
Então você tem uma troca de gente que vem... Amigos, é lamentável. Ter esse presidente é lamentável. Mas vocês estão vendo a construção. Vamos seguir agora. Presta atenção nisso aqui. Acho que o morador, a moradora. Isso aqui, esse comentário da Sadia é nojento, é repugnante, na minha opinião. Presta atenção. Que foi atingida por uma bala perdida, ou que teve a sua vida totalmente deslocada, né, alterada. Como a gente está mostrando, não importa. Você acha que a pergunta que a moradora está fazendo é de quem é? Se é governo federal, governo estadual? Esse tipo de resposta, Otávio, das autoridades, ela é um desrespeito, no mínimo. Não é um desrespeito, Sadia, que eu entendo completamente a posição do Cláudio Castro. A posição dele é o seguinte, vieram falar pra ele assim, cara, por que o Rio de Janeiro tá tomado pelo crime organizado, pelo narcoterrorismo? Por quê? Aí ele pegou e falou, porque eles têm um orçamento infinito, porque eles conseguem lavar dinheiro, eles conseguem comprar drone bélico, eles conseguem ter um armamento tão bom quanto da polícia do estado, eu não consigo ter apoio da federação, eu dou uma grana violenta pra federação e nada volta, e aí simplesmente agora a população me pergunta, olha no meu olho e fala assim, Claudinho, por que eu tá tendo um tiroteio na minha porta? Aí o Claudinho tem que falar, pô, eu não tenho recurso, eu peço ajuda da federação, eu peço blindado, não me mandam, eu peço apoio, não me mandam, mas a federação permite que esse crime organizado lave todo o dinheiro, compre armas e faça as armas entrarem em território do Rio de Janeiro, porque as fronteiras nacionais não são responsabilidade do Claudinho, é responsabilidade do Lulinha. E o Lulinha não tá fazendo o papel dele. Porque o próprio Cláudio Castro fala em alguma dessas falas, não sei se eu até coloquei aqui, ele pega e fala assim, dentro do Rio de Janeiro a gente não produz arma, a gente não produz bomba e a gente não produz droga. Ou seja, se não é produzido internamente, chega externo. Se chega externo, passa pela fronteira nacional. Fronteira nacional é responsabilidade de quem? Exatamente, da federação. Quem que é o chefe federativo hoje? Lulinha. Então a culpa disso tudo é de quem? Do Lulinha. E aí vem a Sadia defendendo. Não, eles não querem saber de quem é culpado. Claro que quer saber. O cara, ele não recebe o orçamento nem perto do orçamento federal. E também acho que tomara que não tenha recebido, porque a corrupção no Rio de Janeiro é outro patamar. Mas beleza, vamos passar paninho pra essa parte. Mas beleza, ele não recebe orçamento, ele não tem os meus recursos. E aí você quer que ele pegue todo o resultado da má gestão das fronteiras nacionais e resolva a situação sozinho, sem recurso nenhum, sozinho ele vai resolver. Isso aqui é demais, Sadia. É quase um deboche com Não, deboche ele tá fazendo. A população não tá preocupada em saber de quem... Ela quer que seja resolvido. Eles estão lá pra... Ele quer saber porque nas eleições de 26 não vota no mesmo cara que tá matando ele, entendeu? Simples, por isso que ele quer saber. É isso, não é nenhum favor. Essa coisa de ficar convocando coletiva, a gente já falou isso aqui várias vezes, e ficar dizendo, fulano, ciclano... Sei, como é que vocês vão resolver? Como é que as autoridades vão resolver? Só venham aqui para trazer a solução. Para ficar dizendo A, B, C, as pessoas não têm, não cabe mais. A gente tem uma imagem daqui a pouco que a gente vai mostrar, a mesma passagem de rota de fuga de 15 anos atrás sendo usada hoje. Então, assim, não são problemas específicos de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. São problemas estruturais, crônicos, que não tem resposta a muitos governos. Então, é uma questão, eu estou falando isso para dizer, eu concordo com você que está politizado e também que é uma questão suprapartidária. Aí ela quis defender o Lulinha, a grande realidade é essa, e agora vem a maior vergonha de todas, tá? Esse comentário aqui é desnecessário, isso aqui é uma vergonha, tá? A mensagem que eu gostaria de passar para vocês é de que o Rio de Janeiro não pode. Mas o Rio de Janeiro tem o prefeito que merece, essa é a grande realidade. Presta atenção no que o cara vai falar. E não vai ficar refém de grupos criminosos que buscam espalhar medo aí pelas ruas da nossa cidade, né? Eu determinei a todos os órgãos municipais que mantivessem um funcionamento normal das suas atividades e que, obviamente, auxiliasse a população em caso de necessidade. Vou traduzir, tá? Vou traduzir. Caminho de concluir. Os serviços BRT estão, nesse momento, normalizados, né? E os serviços da Prefeitura vão permanecer abertos até o fim do expediente, né? Eu vou ficar aqui no COR, acompanhando... Ele vai ficar no COR, que é a central de comando lá, que tem policial, que tem uma guarda violenta. Enquanto isso, o motorista de ônibus do BRT vai estar passando em fogo cruzado, porque ele mandou não parar. Enquanto isso, vai ter uma senhora trabalhando uma repartição pública no meio do tiroteio porque ele mandou não parar.
Porque ele não é refém, ele não. A população pode tomar tiro, porque a gente não vai aceitar, a gente vai morrer pela nossa liberdade. Ah, Dudu, você vai? Não, eu não. Eu tô aqui no core, Quem vai morrer pela liberdade é os nossos cariocas, porque o servidor carioca nunca que vai aceitar ficar de joelho para o crime organizado, para os narcoterroristas carioca. O carioca não vai aceitar. Então eu tô colocando os servidores na frente, como bucha de canhão, para mostrar que a nossa soberania está defendida. Enquanto isso, eu vou estar aqui observando dentro do core. Fiquem tranquilos que eu estou muito seguro, não se preocupem comigo. Cuidem da sua própria vida, porque vão trabalhar até as 19 horas, 18 horas hoje, horário normal. Guerrinha não, a gente não é refém. Ou seja, meus amigos, esse comentário aqui é o mais infeliz do mundo. Mas a parte que acalenta meu coração é que a maior parte dos servidores votou nele, então cada um colhe o que planta. O triste é o servidor que não votou, que aí tá colhendo a bosta que outro plantou. Vamos seguir agora, vamos seguir que cada vez fica mais interessante, presta atenção. Bom, é uma operação necessária. É lógico que as forças policiais têm que atacar os complexos que são o coração do Comando Vermelho. O Complexo da Penha e o Alemão. Então, há mandados de prisão e o Estado tem que fazer cumprir mandados de prisão. Então, é uma operação necessária. Mas é uma operação fracassada. É fracassada em que sentido? Na minha régua, qualquer operação que morre um agente do Estado, ela não pode ser considerada um sucesso. Isso eu concordo completamente, já morreu 4 policiais. Isso eu concordo completamente. E a grande vergonha é que, pô, não tem Estado, amigos, não tem Estado. E agora vem isso aqui, ó. Ligou para a ministra das Relações Institucionais. Claudinho ligou para a Gleisi. A Gleisi Hoffmann, para se explicar, dizendo que em nenhum momento quis fazer uma crítica pública ao governo, que não era essa a sua intenção, que ele só quis explicar que pediu blindado, como não tinha GLO, não conseguiu a autorização do governo para ter o empréstimo do blindado e que por isso que ele estava reclamando. Mas aí foi explicado, olha, você não pediu uma GLO. E sem uma GLO você não pode ter blindado. Então, ele ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para tentar se explicar, Andréia. Ele ligou para a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, para se explicar, dizendo que... Ou seja, meus amigos, veio aqui dar um migué, ele quis não ser alvo de pressão do Estado. Tá certo. Jogou certo, mas falou a verdade também. O convite está dado. E agora vem a parte que aí eu acho que deveria mudar as leis. Eu acho que a gente deveria copiar algumas leis americanas. E aí quando o indivíduo... Vamos lá que eu vou concluir. Deixa lá explicar aqui, ó. Viu essa mega operação envolvendo 2.500 policiais e a reação do crime organizado. Uma reação fortemente armada, muito equipada e aparentemente articulada. E aí surge a pergunta, da onde veio a ordem para essa reação do crime na data de hoje? A Malu tem a resposta, né, Malu? Pois é, Natuza, eu estou aqui apurando com as fontes que estão ligadas ao comando dessa operação. Solta boa, Maluzinha, manda pra gente, vai. E o que eles estão me dizendo aqui é que, nesse momento, eles estão avaliando, inclusive, a transferência de lideranças do Comando Vermelho que estariam ordenando essas ações como barricadas, bloqueios nas ruas, fechamento de vias, a partir de Bangu 3, que é o... As ordens estão vindo de dentro da prisão. Pra mim, tá? Vamos lá, minha opinião. O Estado pegou o indivíduo que não sabia viver em sociedade e você tirou da sociedade e colocou numa prisão. Esse indivíduo, dentro da prisão, tá prejudicando a sociedade. Vai mandar pra ele pra onde? Ah, vamos trocar de presídio. Não, tem que trocar de estado da matéria. Ele tá no estado sólido, tem que virar o estado gasoso. Deixa essa alma seguir o caminho dela, entendeu? Porque aqui não tá dando pra seguir, entendeu? Então tinha que criar uma segunda lei. Você foi pra dentro do presídio e no presídio você continua cometendo os crimes, você vai pra terceira via. A terceira via é fora do planeta, entendeu? Vai de arrasta pra cima. E tem que copiar as leis americanas. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com esse infeliz? Vai fazer o que com esse infeliz? O cara, ó, é um criminoso, ele vai preso, continua cometendo crime. Você vai fazer o que com ele? Leva pra casa, pô. Você não quer que faça isso? Leva pra tua casa, cria ele na tua casa, bota no teu quarto, dá comida pra ele na boca.
que já tá gerando custo pro Brasil. Porque um cara eu acredito que Bangu 3 seja a segurança máxima. Em questão de segurança máxima, já é difícil porque é caro. Já é difícil no sentido de já custa pro Estado, é caro. Aí agora ele continua fazendo isso. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com esse infeliz? Vai fazer o quê? Amigos, a situação é muito complicada. Mas vamos chegar à parte do Trump. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Pra você entender qual que é a situação do Rio de Janeiro hoje. Se 72 fuzis foram apreendidos em 26 comunidades do Rio de Janeiro, Michele. 72 fuzis, pensa que cada fuzil desse pra chegar até lá vai custar uns 300 a 400 mil reais. Cada fuzil, tá? 150 mil pessoas moram ali. 26 comunidades. É bem verdade que este complexo é o pior lugar do Brasil hoje. Né? O Comando Vermelho transformou o complexo de favelas da Penha e do Alemão no pior lugar do Brasil. Não é à toa. Inclusive com criminosos de fora, né? Exatamente. De fora. Não é à toa que o cara atravessa. Você imagina isso. Olha ele isso. Não vem num avião da Gol, da Latam, da Azul. Ele pega um transporte, provavelmente um carro, e ele sai da Bahia, ele sai do Maranhão, ele sai do Pará, ele sai do Amazonas, ele sai de Goiás. Eu não estou inventando na minha cabeça, não. São bandidos que têm mandados de prisão contra eles, estão no Complexo Alemão. Eles atravessam o Brasil em estradas, não foram monitorados, ninguém pegou, ninguém viu, ninguém sabe. Fora do bunker deles, ninguém pegou. Eles atravessaram o Brasil e foram pro Complexo Alemão. Ninguém conhece ou ninguém escolhe o Complexo Alemão e atravessa tendo algum risco nessa operação um país inteiro, se ele não está indo pro que ele entende que é uma proteção a maior de todas dentro do Brasil. Então, este é o Complexo Alemão. Se neste Complexo Alemão, onde, pelo menos na mata, aquela imagem dos bandidos que entraram foram confrontados pelo BOP, pelo menos ali 30 morreram, lotados de fuzis. A imagem mostra alguns deles com 2 fuzis na mão quando eles entravam na mata. Só até agora 72 fuzis apreendidos em um complexo do Rio de Janeiro. Não pegaram, obviamente, tudo. Muitos ainda estão com os que estão vivos, outros estão escondidos lá dentro em bunker. Quantos fuzis você, querido ouvinte da Band News FM, em todo o Brasil, que está vivendo algo que você vai lembrar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos a Michele Trombelli, tomara, ainda âncora e mandando em tudo aqui na Band News FM, vai lembrar do histórico e vai falar, olha, vocês vão lembrar, em 2025, aquela operação, a mais letal da história, com mais de... E vai mais gente de arrasta pra cima. Vocês entenderam o que é o Complexo do Alemão, tá? É simplesmente uma faixa de Gaza dentro do Brasil. Essa é a grande realidade. Agora presta atenção no convite pro Trump. Presta atenção. O Dr. Cláudio Castro chama os suspeitos, são ainda suspeitos, de Suspeito. O cara tá trocando tiro com a polícia, matando policial e ele é suspeito. Terroristas. Da mesma forma que o presidente Donald Trump também chama narcoterroristas. Jogador. E bombardeia barcos no Caribe. Embarcou na narrativa. Alguma coincidência? É isso. Pois é, isso é uma coisa que a gente chama a nossa atenção, né? Porque o discurso é muito parecido, né, do narcoterrorista. Eu tenho sempre falo sobre esse termo, é muito forte. E no momento, o que acontece? É da soberania do nosso país, né? Eu acho que se as forças de segurança do Brasil não caírem dentro, né, que a gente está vivendo uma guerra e criar realmente uma GLO, enfim, tem que ter uma solução, né? E a gente observa que esse termo narcoterrorista só fortalece o discurso justamente da direita, né, e do governo do americano, né, de ter Isso que é uma vergonha. Colocar o nome narcoterrorista só fortalece a direita. Não fortalece a realidade, não. Vamos lá, minha senhora. Me prova que eles não são narcoterroristas, tá? Pega e olha essas imagens aqui. Deixa eu ver se eu acho a imagem, ó. Essas imagens aqui. E me diz que esse bombardeio aqui, feito por esses indivíduos, não aparenta terrorismo. Me explica por que não seria correto utilizar o termo narcoterrorismo. Ah, porque esse termo vai fazer o Trump entrar no Brasil. Vamos supor que o Trump entre no Brasil e resolva a situação. Isso é ruim? Ah, mas é soberania nacional. A gente não tem soberania nacional. A soberania é deles. Ah, eu discordo. Tá bom, então entra lá no Complexo da Maré. Entra lá, vai lá. Pega o teu carro, normal, sem sulfilme, sem... com sulfilme não vai ajudar em nada. Vai lá e entra. Vira assim, dá uma volta lá no Complexo da Maré. Vai. Se você fizer isso, eu provo. Eu realmente concordo. Realmente não vivemos no narcoterrorismo. Tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Ah, mas o Dino foi. Exatamente, o Dino foi. Então eu te sugiro que você vá também pra provar a gente. Bota uma câmera assim e faz o passeio, ó. Estou passeando aqui pra provar que a gente não vive num narco-estado. Pronto. Aí realmente eu defendo que o Trump não deve entrar pra proteger nossa soberania. Porque aí a gente tem uma soberania. Se você não pode andar em todo o território brasileiro...
em território livre, em ruas públicas, quer dizer que não é tão assim soberano, né? Quer invadir, quer dizer, entrar na nossa soberania. Isso é isso é uma coisa que assusta o governo federal. Eu já conversei com algumas autoridades do governo federal sobre esse tema e todos chegam a falar o mesmo. Não, a gente não pode perder a nossa soberania. O que eles querem justamente ter a desculpa de que vão entrar no país para combater o narcotráfico. E a gente vê alguns movimentos isolados, né? Inclusive na América do Sul, né? Tudo isso tem um entorno aí, tem um contexto. Você acha que isso pode ir engrossando essa narrativa, esse caldo? Porque a gente vê figuras da extrema-direita... Extrema-direita, dá um ódio esse termo. Sugerindo, lamentando que os navios atacados pelos Estados Unidos não sejam na nossa costa, por exemplo, que é muito absurdo. É muito absurdo você pegar e falar isso, porque a discussão, se você quer defender que não deve explodir navio na nossa costa, deve falar, porque não são navios de narcoterrorismo, não são navios de droga. Aí você defende. Você defender que você não quer que navios de droga se explodam é muito lamentável, minha senhora, é muito lamentável. E a gente tem visto aqui e ali na extrema-direita essa narrativa sendo entornada, sendo repetida. Isso pode virar um caldo? O que você vê daí para frente? Eu concordo, eu acho que pode virar um caldo. Pode virar um caldo, então está batido o martelo, pode virar um caldo. Logo, qual que é o medo deles? É o Trump entrar para resolver a situação. E aí toda a discussão que está rolando com o Lula pode ser simplesmente um azeitamento para essa entrada. Lembrando, Flávio Bolsonaro é do Rio de Janeiro, ele pediu a interferência de bombinha nos barquinhos na Baía de Guanabara, agora tem essa mega operação, Cláudio Castro bate no governo federal, teve policial indo de arrasta para cima, um monte de traficante indo para cima, ele usa o termo narcoterrorismo. A porta está aberta, o convite está entregue, agora é só aguardar o tapete vermelho e o Trump chegar. A questão tá apimentando, meus queridos, tá apimentando. Qual que é a sua opinião? Você acha que isso é um convite? Na verdade, vou fazer uma pergunta melhor. Você acha que o Trump deve vir ou não? Você apoia uma intrusão, uma entrada do Trump para resolver essa questão do narcoterrorismo ou não? Qual que é a sua opinião? Explodir barquinho na Baía de Guanabara, pra você apoia ou não? Se os barquinhos forem de drogas, tá? Só pra ficar bem claro, não apoio explodir qualquer barco. Você apoia ou não apoia? Comenta aqui, vamos descobrir qual que é a opinião da população brasileira. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você quer se proteger desse governo terrível, adquira o e-book Investindo em Dólar do Zero. E se você quer ficar sempre informado dos vídeos, entre na comunidade no canal do WhatsApp. Entra aqui, link na descrição e nos comentários. Mesma coisa pro e-book. Um abraço e até a próxima, meus amigos.